Muito bem, gente. Hoje em dia nós estamos aí vendo as eleições, né, das prefeituras do nosso país e talvez a eleição mais polêmica seja a eleição da cidade de São Paulo, onde nós temos aí os principais concorrentes aí, né, ah, Ricardo Nunes, o Boulos e o Marçal. Pois é, nós vemos aí que o Marçal de direita ele tem tentado de todas as formas vencer o sistema, romper as barreiras que estão segurando o nosso país. E eu quero até dar meu voto de agradecimento. Se eu estivesse em São Paulo, votaria nele, pelos posicionamentos dele, pela maneira que ele tem debatido. E tem sido muito interessante. Foi o único que levantou a bandeira de Jesus, da sua fé, das suas convicções, um governo que ele quer fazer por princípios. Tudo isso é muito louvável. Eu espero que ele consiga vencer toda esse sistema que, como todo mundo tem visto, né, existe um consórcio de mídia de esquerda dentro do nosso país que impede muitas vezes princípios cristãos poderem reger o país. Mas eu fiquei pensando em toda essa situação, até fiquei muito triste por causa do problema que teve entre Marçal e o pastor Silas Malafaia. Não tenho nada contra os dois, acho que são dois irmãos em Cristo. Os dois têm pecados, os dois erram, os dois erraram e vão continuar errando. A verdade é essa. E eu acho que não somos julgadores de ninguém, mas deveria amenizar isso entre o povo de Deus, porque isso não tem levado a resultado nenhum. Os ataques constantes do Silas ao Marçal, a maneira de falar um do outro e nesse momento até estranhei o Silas porque ele está se deixando levar por uma situação que está passando por princípios que ele mesmo crê. Mas não é exatamente isso que eu quero focar aqui. Eu olho para o Marçal, um cara extremamente bem sucedido, e isso todo mundo vê, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que tem princípios, é um homem de Deus. Claro que tem seus erros, seus problemas, como todos nós, né? Todos que somos cristãos sabemos que temos nossos limites, ele também tem. Só que ele é um cara destemido, e é um cara que está investindo tempo. Ele falou que Deus o colocou nessa função. E eu fico pensando se essa é a melhor maneira de realmente mudar nosso país. Algumas pessoas creem que sim, eu também não vou falar que não creio. Muita gente tem tentado, né? Eu vejo aí várias pessoas da direita, o Nicolas, o Marçal, o Van Hatten e outros mais aí que têm tentado mudar o país, trazendo uma moralidade, trazendo uma consciência, né, de transformação, mas eu creio que o nosso problema é muito mais profundo. E eu creio que, estando no poder, não é suficiente para mudar a mentalidade de um povo. A primeira vez que eu vi um político falar sobre isso, mudar a mentalidade de um povo. E como eu tenho já mais de 30 anos de ministério, me formei em teologia, me aprimorei, trabalhei estou anos trabalhando com isso, trabalhei com o povo, com pessoas, né? Em São Paulo, em Sorocaba, no litoral, em vários lugares. E eu vejo que não existe nada que pode transformar um povo do que sua mudança de mente e mentalidade. E essa mudança, ela vai ser efetiva de uma forma sobrenatural quando nós implantamos o reino sobre a terra. Quando o reino é implantado, a mentalidade muda. Especialistas nessa área dizem que o evangelho ele pega uma cultura totalmente desgastada, uma cultura totalmente corrompida, uma cultura de segunda classe, vamos dizer assim, e transforma numa cultura de elite, transforma numa cultura totalmente renovada. É uma coisa absurda o que o evangelho pode fazer numa cultura e pode fazer dentro de um povo. O nosso povo, infelizmente, ele vem de raízes de engano, isso já desde lá do Império, engano, mentiras, corrupção, e isso que está dentro do coração do brasileiro. Não que ele seja culpado, mas isso vem se proliferando. Só que a igreja, durante esse tempo que está aqui nas Américas, principalmente no Brasil, eu estou falando, ela não foi suficiente para transformar a sociedade. Não mudou a mentalidade do povo. Todas as igrejas evangélicas são mais de 60 milhões de cristãos. Você imagina se houvesse 60 milhões de cristãos
transformados. Transformados, a mentalidade, a maneira de pensar, os seus princípios, suas atitudes fossem mudadas pelo poder do Evangelho. Então eu creio que quando você implanta o reino sobre a terra, você começa a mudar a mentalidade das pessoas, porque as pessoas vão ser mudadas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Não existe poder maior do que esse. Então, o esforço que está sendo desprendido, muitas vezes, investido, para que nós cheguemos na política, para tentar mudar as pessoas, é muito grande. Eu creio que isso deveria ser feito um esforço muito mais efetivo, se fosse um investimento no reino, para ensinar as igrejas a ter dignidade, a ter honra, porque você vê que mais de 60 milhões nós não vemos transformações no nosso país. Onde estão os 60 milhões de cristãos comprometidos com as transformações, com os princípios da palavra de Deus? Então, as nossas igrejas, se eu for de forma geral, eu me incluo no meio disso tudo, que nós não fomos suficientes ainda, capazes de transformar a cultura do nosso povo. O evangelho que nós pregamos não está transformando a vida das pessoas. E eu creio que aí está o maior esforço que nós precisamos fazer, de fazer com que as pessoas no Brasil tenham uma transformação de mentalidade, e isso só com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos alcançar estas pessoas com o poder de Deus. Aí sim, se nós começarmos a ter uma transformação nos corações, de dentro para fora, as igrejas começarem a levar mais a sério, a ter projetos de mudança, de transformação, aí nós vamos começar a ver uma mudança mais efetiva, porque tendo uma base sólida, que foi transformada, que foi formada em cima da palavra de Deus, como é os Estados Unidos, apesar de ser um país hoje meio liberal, mas foi um país transformado em cima da palavra, foi criado em cima da palavra. Vai ficar muito mais fácil dos líderes alcançarem o povo, porque o povo vai estar liberto da sua mente, do seu coração, da sua alma, e vão entender perfeitamente a necessidade dessa liberdade, dessa transformação, desse combate à corrupção. Porque existe um sistema podre e que, se nós tentarmos lutar com as nossas armas, com as nossas forças, vai ser muito difícil de derrotá-lo. A verdade, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Ou seja, o diabo é o Deus desse século. Existe um mal sistêmico instalado na humanidade. E não creio que esse mal sistêmico vai ser vencido por pessoas, por líderes. Ele vai ser vencido quando o Evangelho de Deus for implantado e o reino for estabelecido. Aí sim a mentalidade das pessoas mudarão e aí nós estaremos indo rumo a uma transformação. Eu creio que é isso que nós precisamos. Novamente, não menosprezando o esforço do Marçal, o esforço de outros líderes cristãos, pessoas que querem chegar no poder para tentar fazer diferença. O problema é que as pessoas que estão junto com você não têm essa mesma intenção. E você vai ser sempre a minoria. Infelizmente, num país que é dominado pela corrupção, nós não vemos essa transformação. Uns anos atrás, agora, houve o Congresso, o Senado todo, a Câmara dos Deputados, foi todo mundo renovado, temos 70% de direita, agora o país vai mudar. Nós vemos que isso não aconteceu. As pessoas são corrompidas e as pessoas se deixam levar por dinheiro, as pessoas são compradas, porque as pessoas não têm firmeza de caráter, porque não foram habitadas ainda pelo poder de Deus. Então, uma pessoa que não é habitada pelo poder de Deus, não tem a capacidade sobrenatural do Espírito Santo, ela se deixa corromper, ela se deixa levar, ela não tem firmeza de propósito. E a mudança não acontece. Fica só na saudade, só no desejo. Então, essa é uma reflexão. Não quero aqui ter a intenção de ser melhor que ninguém, ou estar repreendendo, ou estar criticando as pessoas. Simplesmente a reflexão de um homem de Deus, de um cristão que é comprometido com Deus, que crê que a melhor maneira de mudar o mundo é implantando o reino de Deus sobre ele. Fica na paz, que Deus te abençoe.